hoje o prefeito de Pontal do Paraná, o Rodão Gimenez, ele quebrou o silêncio. Veio até a TVCI para falar, né, sobre esse caso, o desabamento que acabou com a morte aí de 3 funcionárias do supermercado Superrede lá em Pontal do Paraná. Eu vou ao vivo lá para fora agora com o repórter Diogo Monteiro, que ele tem informações para a gente com relação a isso e repercute também essa fala do prefeito Rodão, né, Diogo? Boa noite para você. Olá, Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente. Estamos perto de completar uma semana dessa grande tragédia que aconteceu em Pontal do Paraná, no Balneário Canoas, do desabamento de lajes que culminaram então na morte de 3 pessoas, 3 funcionárias, 3 mulheres que estavam então na panificação do supermercado no momento em que houve então a queda dessas lajes e essa tragédia que marcou a cidade de Pontal do Paraná. A gente lembra, né, que a Polícia Civil está realizando todas as oitivas, né, ouvindo então os engenheiros, ouvindo pessoas que trabalharam na obra para tentar chegar então ao ponto crucial, o que de fato levou então à queda dessas lajes que acabou atingindo então 15 pessoas no último final de semana aqui no litoral do Paraná. E claro que a Prefeitura de Pontal do Paraná já havia se manifestado então em relação a esse acidente, claro que por meio de nota, e ainda não tínhamos nenhuma palavra do prefeito Rodão Gimenez de Pontal do Paraná. Nós vamos acompanhar agora então, né, essa questão das palavras, né, do comentário e também dessa posição do prefeito em relação a esse acidente. A gente lembra que agora há pouco a Bruna esteve em Pontal do Paraná, na Câmara Municipal, acompanhando a abertura dessa comissão processante e ele também falou desse assunto. Vamos acompanhar então um trecho dessa entrevista. O alvará é um processo, né, em que as pessoas vão juntando documentação, que vai contrato de locação, que vai documentação do proprietário, que daí parte para a questão de bombeiro, Sanepar, então são vários procedimentos, né? E faltavam algumas documentações, houve a notificação na quinta-feira pela Serviço Nós de Fiscalização, na sexta-feira de manhã a empresa protocolizou mais documentos aqui e na sexta de noite nós tivemos aí essa fatalidade. Então o processo de regularização, o processo hoje de emissão de alvará, pela lei hoje vigente, a gente permite que a empresa esteja em processo de regularização para poder ser expedido e funcionar. E na segunda-feira, quando iniciou o expediente aqui, já determinei a abertura de uma sindicância para que a gente pudesse estar aí apurando também se houve alguma falha aqui interna e daí já estamos aí também dando todo o suporte para que possam ser feitas as investigações pelos órgãos competentes, né, que no caso aí tem a Polícia Civil que está com o inquérito em trâmite, tem o CREA que dá todo esse suporte técnico para que a gente possa realmente identificar qual o problema pelas análises iniciais, né, como você falou, a questão é estrutural e que não tem escopo de análise disso no alvará, né, são questões ali de cálculos e que a gente não identifica isso no processo de alvará. O processo de alvará ele tem uma questão mais urbanística, se você respeitou o recuo, se naquela região você pode construir um mercado, quantos pavimentos aquela região permite, se tem acessibilidade para o cadeirante, né? Então são situações essas como a vigilância vai lá, se tem o azulejamento na parede, se os funcionários estão usando os EPIs. Então esse é o foco de fiscalização da nossa equipe, né? Pois então, Rafa, nós ouvimos o prefeito Rodão Gimenez de Pontal do Paraná, ele que repercutiu então o assunto relacionado ao desabamento das lajes em Pontal do Paraná, também a questão da comissão processante e o ponto importante que é a questão da documentação. A gente lembra que esse acidente ele aconteceu às 18h30, as primeiras viaturas foram acionadas às 18h50, no horário em que a prefeitura já havia encerrado o seu expediente. Inclusive, durante, né, toda aquela cobertura, nós conversamos com a secretária de Segurança, a Anne Messina, ela até relatou isso, que não teria como observar documentações naquele momento, porque o expediente já havia encerrado. Mas claro que na segunda-feira todo esse trabalho seria realizado em relação a documentações e também verificar o que estava relacionado a questões de alvará. A gente lembra também, né, Rafa, que esse desabamento, ele foi dividido, eu divido ele também, por 3 situações. Primeiro, resgate e salvamento das vítimas, né, que foi
realizado já desde as primeiras horas, junto com o Corpo de Bombeiros e SAMU aqui do Litoral, que teve um trabalho muito importante em relação a essa situação, no momento em que isso aconteceu. A segunda parte, que é relacionada agora à Polícia Civil, às oitivas, buscar então as documentações e, claro, ouvir todos os envolvidos nessa situação. E a terceira, que é a mais aguardada, que é a responsabilização então deste acidente. Se foi a empresa que construiu a questão das lajes, a montagem das lajes, ou se foi negligência em relação ao peso que foi colocado em cima delas, se realmente era isso que estava dentro do projeto e também da planta da estrutura do supermercado. É claro que esse terceiro momento é o que a gente mais espera, não só porque a gente precisa, né, dar essa resposta para a população, para os moradores de Pontal do Paraná, mas porque nós tivemos 3 vítimas fatais, 12 pessoas ficaram feridas nesse acidente, fora os outros clientes que acabaram sofrendo de forma psicológica todo aquele susto, todo aquele drama que aconteceu dentro do supermercado. A partir de agora é aguardar as próximas horas, aguardar também o que na próxima semana teremos de novidades em relação a esse caso. E claro, né, Rafa, sempre solidários às famílias que perderam seus entes queridos e principalmente aquelas pessoas que estariam, né, trabalhando hoje normalmente, buscavam por esse emprego e hoje estão fora do mercado de trabalho ou realocadas em outras lojas, mas com um psicológico bem abalado com o que aconteceu na última sexta-feira em Pontal do Paraná. É isso mesmo, né, Diogo? Obrigado aí pelas suas informações e eu parabenizo, inclusive, o prefeito Rudão por ter vindo, então, até a imprensa e falado sobre o caso, né? A gente cobrou isso dele aqui, esse posicionamento, porque o povo cobrava isso também. Essa palavra, esse acalento. Então, ele participou hoje do Voz do Litoral e a gente repercutiu um trecho também da fala dele aqui no Litoral Urgente, porque precisávamos disso. O prefeito tinha que se manifestar, então, procurou pela imprensa hoje para poder falar, então, sobre esse assunto que é delicado, sim, mas que necessitava, né? O povo necessitava ver o chefe maior do município falar sobre o tema também.